Boa noite. O Brasilianas dessa noite vai falar sobre economia. Os ajustes propostos pelo governo trarão consequências incertas, junto com a intenção de melhorar a atividade econômica. Nós vamos debater aqui as perspectivas do país diante do atual quadro da economia. Como ficará a arrecadação, os juros, a dívida e como as expectativas positivas ou negativas podem interferir nas decisões de investimento. Para discutir a política fiscal e monetária do país, contamos com a participação do vice-coordenador do curso de Ciências Econômicas da PUC de São Paulo, Fernando Ribeiro, da professora do Departamento de Economia da USP, Laura Carvalho, e do pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio, Samuel Pessoa. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que vai selecionar perguntas encaminhadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar do impacto do ajuste fiscal e do aumento da taxa Selic sobre o superávit nominal brasileiro. Fernando, como é que você está vendo essa questão de uma economia em queda, um ajuste fiscal e uma taxa de juros expressiva e a conta fecha no final do processo? Olha, eu estou vendo com muito pessimismo, na verdade, né? Acho que vai ser muito difícil com essa quase paralisia decisória que se coloca agora no Congresso. Há um fator político muito forte para o encaminhamento da agenda do Joaquim Levy, né? Acho que, na melhor das hipóteses, ele consegue entregar algum superávit primário nesse ano, talvez, né? Mas, de todo modo, acho que ainda resta muita incerteza, um futuro muito opaco em termos de contas fiscais para o médio prazo. O médio prazo dizendo até o final do governo da Dilma Rousseff. Samuel, como é que você está vendo aí essa tentativa de ajuste? Eu acho que era meio inevitável ter que fazer um ajuste fiscal. Eu acho que a política econômica, no caráter cíclico dela, ela já está funcionando, a gente já está vendo os sinais dela, as expectativas da inflação estão indo para a meta, os salários reais estão caindo, apesar do desemprego não ter aumentado muito, então é um sinal de flexibilidade da economia brasileira, que sinaliza que o ajuste vai ser rápido. E a política fiscal, ela está dando a sua contribuição, ela está sendo contracionista e contribuindo para a inflação cair. O problema, eu acho, que eu vejo na política fiscal é um problema de nível, não é tanto cíclico. O Brasil, a gente está com uma dívida pública que cresce em bola de neve. E o superávit primário que a gente consegue fazer em condições normais é aquém do que aquele que a gente precisa para estabilizar o crescimento da dívida. Só para explicar para os telespectadores o que vem a ser o superávit primário. É assim, né? A gente tem uma receita, tem um gasto, a diferença entre os dois, gasto sem contar os juros, né? O gasto não financeiro, a diferença entre a receita e o gasto não financeiro é esse negócio aí, superávit primário, que a gente usa para pagar a dívida. Se essa diferença é baixa, a dívida cresce em bola de neve. E aí eu acho que vem daí o grande problema das expectativas, porque quando a gente tem um regime fiscal em que a dívida cresce em bola de neve, e, por outro lado, do ponto de vista da política, a gente não tem luz no final do túnel que diga a sociedade vai conseguir fazer um acordo e criar condições fiscais, seja por aumento de impostos, seja por redução de gastos, seja por uma combinação dos dois, para estabilizar a dívida pública, os agentes econômicos, os operadores, os empresários veem que tem um problema na frente e não sabem como ele vai ser solucionado. E isso cria incerteza e paralisa os investimentos. Ô, Laura, com esse nível de juros aí, é possível algum superávit que consiga estabilizar a dívida bruta? Olha, é possível, no médio prazo é possível. Acho que, enfim, a questão da dívida bruta já é um outro ponto, porque tem uma série de medidas aí que fizeram com que a dívida bruta aumentasse e acho que elas já estão sendo revertidas. O que eu não acho possível é com essa estratégia atual. É uma estratégia, havia um plano de ajuste, com certeza houve um esforço, mas esqueceram de combinar com o PIB, né? Então, com a queda da arrecadação, que o próprio ajuste e vários outros choques negativos que houveram na economia esse ano, que a arrecadação já chegou a 2,9%, acho que a Receita da União, a Receita anunciou no primeiro semestre, quer dizer, aí a gente está entrando naquela bola de neve, ou
ciclo vicioso, enfim, espiral descendente que torna impraticável. O que explica? Por exemplo, quando teve a quebra da Argentina com o cavalo, também tinha essa história que se fizesse o ajuste fiscal, independentemente das implicações sobre o PIB, você recuperaria grau de investimento. A que leva, digamos, esse consenso mundial? E esse consenso está mudando aí à luz da realidade, não? Olha, eu acho que a evidência europeia recente, ela pelo menos mudou um pouquinho, ou generalizou um pouco o conhecimento de que você fazer um ajuste em meio a uma recessão pode nos levar para esse tipo de ciclo vicioso que eu estou falando. Né? Então, acho que a população, pelo menos, você fica repetindo, as pessoas já estão, Krugman está lá repetindo, todo mundo na Grécia foi lá votar por isso. Então, acho que houve, sim, dentro do meio econômico, uma conscientização de que é perigoso, de que a velocidade do ajuste, de que o tipo de ajuste, de aonde você vai cortar, que imposto você vai subir, todas essas coisas afetam o próprio crescimento e, assim, a dinâmica da arrecadação. Né? E que não adianta você achar que vai chegar lá e fazer um ajuste rápido. Está todo mundo falando, não, tem que fazer rápido. Esse rápido é contraproducente, porque você acha que está fazendo rápido e que então vai ajustar de fato, quando, na verdade, a gente está vendo que a meta não será cumprida. Eu quero voltar para o Samuel com essa ideia do rápido. O que é o rápido? O rápido não é aprofundar muito e tornar a volta mais lenta? Eu acho que não, porque eu acho que a gente tem uma diferença muito grande com relação à Europa, os Estados Unidos e o Japão. Né? Esses lugares todos estão vivendo num regime em que o juro real de equilíbrio, o juro nominal de equilíbrio é zero. Tá? Tem carência de demanda agregada muito clara, né? Uma coisa que o Keynes chamava lá de síndrome da liquidez. Né? Todo mundo quer guardar dinheiro, ninguém quer investir e tem carência de demanda. Então você teria que botar um juro negativo para estimular as pessoas a demandarem para tirar a economia da crise. Né? O caso brasileiro é um caso de excesso de demanda agregada. A gente tem inflação muito alta e tem juros reais muito altos. Então, a gente tem sinais de que a demanda é muito grande. Então, o ajuste fiscal muito duro, ele permite que a inflação vá bem rápido para a meta, para que a gente comece a cortar juro muito rapidamente, e tem muito juro para cortar, diferentemente da Europa, Japão e os Estados Unidos, e ao cortar juro muito rapidamente, a gente permite uma retomada pelo câmbio e pelo investimento privado. Então, mas, Fernando, como é que você vê esse paradoxo dos juros elevados? Você acha que ele responde a uma questão, é um juro natural em função de demanda ou é um juro conduzido pelo Banco Central e que não tem muita relação com a demanda? Eu acho que os juros elevados, nesse momento, eu concordo com o Samuel, eles decorrem fundamentalmente da perda de controle da política fiscal, ou pelo menos de um regime fiscal que se colocou no governo Dilma. Mas a função dos juros, o que é? É reduzir demanda? A função dos juros no nosso regime de metas de inflação é reduzir a inflação. Essa via demanda? Via demanda, sim. O Banco Mas a Central... demanda já não está caindo com o ajuste fiscal e com a própria dinâmica da economia o ano passado? Não, ela está caindo, mas para levar a meta, para concretizar, se não a meta, pelo menos a expectativa que hoje está no Focus de 5,5% de inflação no ano que vem, não estou aqui defendendo uma queda do PIB, nada disso, né? Mas você tem que sinalizar que os juros ficarão elevados. Eu pergunto para você o seguinte, se pegar a inflação, o que é demanda, o que são outros fatores, e o que acontece quando, digamos, a demanda leva conta de todos os demais fatores aí? Pois é, eu discordo muito, não só da visão de que essa inflação é predominantemente excesso de demanda, como também da ideia de que a política monetária e os juros altos têm agido via crédito ou via demanda para controlar a inflação. Então, eu vou falar rapidinho dessas duas coisas. A primeira é a seguinte, basta olhar a ata lá do Copom, nos últimos aumentos de taxa de juros, que ele mostra que essa inflação agora, eu vou falar isso agora, na maioria gerada por esses preços administrados que foram aumentados, até porque, enfim, políticas erraram um pouquinho na mão, talvez, nesse tipo de congelamento de preço naquela época. A outra parte ali, e aí, enfim, entra aquilo que o Samuel falou primeiro, o próprio processo de crescimento dos salários que geram uma inflação, principalmente nos setores de serviços, via custo. Por quê? Porque setores de serviços, basicamente,
são muito intensivos em trabalho, em mão de obra, né? Não sofrem concorrência estrangeira, então repassam para preços esses aumentos salariais. E, além disso, enfim, cresceram muito nesse período, etc. Então, tiveram condições de fazer isso. Então, a única forma como a política fiscal e essa contração de demanda que está acontecendo, que a gente já está vendo, capacidade ociosa na indústria, aumento da taxa de desemprego, todo dia a gente vê lá um número novo, né? Essas medidas, de fato, a única forma como elas agem é que ao reduzir salários, elas vão, de alguma maneira, controlar isso daí. A pergunta que a gente quer fazer é, queremos ou não queremos reduzir salários? A outra forma é pela apreciação do câmbio, porque a taxa de juros alta ela ajuda a impedir uma desvalorização cambial. Você acha que vai ser inevitável a apreciação do câmbio? Não, eu acho que não deveria ser. Eu acho que tem uma frase boa de um economista argentino, Roberto Frankel, que é o seguinte: desvalorizar câmbio é muito ruim. As pessoas não conseguem comprar importado, o salário real cai, o poder de compra da população cai e tal. Pior do que isso, e para não ter que fazer isso, quando o câmbio desvaloriza, não deixa apreciar. Né? Ele desvalorizou por motivos muito mais externos do que internos. O dólar se apreciou com relação a todas as moedas, praticamente. Então, agora, acho que é importante segurar mesmo essa desvalorização. Samuel, só para tentar entender um pouquinho. Tem alguns economistas que acham que, digamos, com o processo de inclusão, você teria uma inflação, digamos, nos países emergentes, uma inflação de equilíbrio de uns 6% ao ano, aí, em função do aumento de custos aí de preços de serviços levados aí pela melhoria do padrão de vida da população. Você vê alguma consistência nessa visão? Eu não, Nassif. Assim, a meta é 4,5. Né? A meta pode ser 4,5 com bens comercializáveis, mercadorias, rodando a 1 e serviços a 5, 6, ou tudo a 4,5. Então, esse argumento é um argumento que diz que os preços relativos mudam quando você está num certo estágio de desenvolvimento econômico. Isso eu entendo. Agora, dado que a nossa meta já é muito alta, 4,5 é uma meta muito alta, a gente pode manter a meta sem impedir que o processo de ajustamento de preços ocorra. Os serviços não precisam rodar a 8,5. Eu posso ter serviços a 6,5, bens livres a 2,5 e, na média, eu ter tudo na meta. Acho que é o que está agora. Né? Ainda não. Ainda não. A gente administrado a 9, a 8,5. Não, isso é não. Agora, tem esse ponto, quer dizer, por que o juro tem que ser alto para conter demanda se a inflação, o grosso dela é de administrados? Porque tem um repasse de administrados para os bens livres. E se o juro não fizer esse papel, a gente entra na espiral preço-salário. Você não tem outras maneiras de conter o crédito sem ser pelos juros? Você não é mais eficiente interferindo diretamente prazos de financiamento, entradas, a gente tem compulsório? A gente tem um entulho ainda do período inflacionário, né, que são níveis de compulsório já altíssimos. Então, quando a gente fala, vamos fazer o parafiscal, o problema é o seguinte: a gente fez o parafiscal nos anos 80 e 90 e não desfizemos ele. Então, na verdade, a gente não tem muito instrumento de política monetária. Prazos de financiamento não são instrumentos muito mais impacto no valor da prestação do que você aumentar a Selic em 2, 3, 4 pontos? Não, eu acho que algum ajuste fino você pode fazer. O meu ponto é que a gente já fez muita política monetária usando os outros instrumentos. A gente se esquece disso. Os nossos compulsórios são os maiores do mundo. Então, deixa eu fazer, voltando para o Fernando. Vamos imaginar o seguinte: expectativa de investimento. Enquanto tiver taxa de juros desse nível, você vai adiar todas as decisões de investimento porque não tem retorno que bata com isso. Você vai ter lá na frente, supondo até que esse ajuste fiscal ocorra, o nominal, você vai ter uma relação dívida-PIB maior. Uma taxa de juros adiando investimento, capacidade ociosa, queda de demanda. Por que o empresário investiria, mesmo ganhando confiança na parte fiscal, com todos esses fatores negativos pela frente?
Uma coisa que eu acho que é importante a gente vive um regime de metas de inflação, né? Você falou de outras medidas que não só a taxa de juros. Quando o Tombini assumiu logo ali no começo da Dilma, no primeiro semestre, né? Dezembro de 10. Exato, perfeito. Foi no último mês do governo Lula. E ele veio com umas coisas daquelas medidas de política monetária um pouco diferentes, lembra Macroprudenciais. dessa coisa? Macroprudenciais, Fez né? Foi um tormento aquilo. Não estou dizendo tormento? que eu sou a favor ou contra, veja, não é minha posição, estou só, né, documentando o que se deu naquele momento. Um tormento no sentido seguinte, o regime de metas, ele é muito simples, né? Nós temos que usar a taxa de juros, certo? Para deprimir a demanda agregada, para fazer com que ela convirja para o PIB potencial. O PIB potencial é o que a economia consegue produzir sem pressões exacerbadas sobre os preços, tá? Quando ele veio com essas medidas macroprudenciais, todo mundo começou a falar, não, mas o que é isso? Isso daí não está dentro do regime de metas, você polui as expectativas dos agentes. Mas deixa eu Esse perguntar, essas expectativas... Potência do regime, cara. Vamos pegar o seguinte. Uma coisa é você ter um conjunto de fatores aí que o agente, independente de estar certo ou não, de fechar ou não, fala, não, se baixa juros, aumenta o preço. Então você controla a expectativa mesmo. Outra coisa é saber se as relações, as correlações, elas ocorrem efetivamente da maneira ou se você criou Qual a sua opinião, Laura, sobre o regime de metas inflacionárias? Olha, eu discordo veementemente de que o nosso regime de metas ele tenha funcionado via crédito. Todas as evidências via empíricas câmbio apontam que ele ainda funciona por âncora cambial mais do que via crédito. Por quê? Porque no Brasil, crédito para financiamento para investimento de longo prazo é BNDES, que é TJLP, taxa de juros de longo prazo, que afeta a oferta. Selic, porque o sistema financeiro ainda não é complexo e desenvolvido, esses canais funcionam muito pouco. Então a taxa de juros está funcionando da seguinte maneira, e isso, enfim, desde o início do regime de meta de inflação, desde 1999, tá? Antes era câmbio fixo, aí realmente era assim. Mas agora você aumenta a taxa de juros, você consegue apreciar o câmbio, quando não tem nenhuma grande pressão externa. Com isso, você controla os preços dos importados e reduz essa espiral aí. Não, a gente fez um controle em 2004, 2005, 2006, eu me lembro quando estava o Bevilacqua lá na diretoria de política monetária, que a gente trouxe a inflação de serviços para 3,5%. Mas, só para pensar o seguinte, quando você joga essa taxa de juros, a gente está pensando em termos de inflação. Se a gente pensa no conjunto da economia como um todo, nos grandes grupos ela acaba substituindo os ganhos operacionais por ganhos financeiros. No caso da política cambial, ela desestimula toda a produção aqui e cria um desajuste externo também. Quando a taxa de juros, a Selic chegou a 7, 7,5% e o spread bancário caiu vertiginosamente, a competição, os fundos de pensão, eles passaram a criar mesas de renda variável que se supunha que tudo aquilo iria para a infraestrutura. Ou seja, você manter esse modelo que desarranja todo o contexto de investimento, não teria outras formas de se pensar, digamos, do combate Então, aí eu acho à assim, inflação? acho que eu e Laura vamos ter opiniões muito diferentes nesse tema. Eu sou um economista ortodoxo e eu tenho uma visão muito pessimista do equilíbrio macroeconômico brasileiro. Eu acho que a gente tem, por questões institucionais, uma recessão de poupança muito séria. Eu sei lá do princípio da demanda efetiva, que o investimento causa a própria poupança, mas eu acho que as instituições brasileiras impedem que esse princípio funcione bem. Mas você tem uma baita dívida pública, Não, imensa dívida pública, que se não houvesse essa imensa dívida pública com liquidez garantida, você teria alternativas de investimento no setor produtivo, não? Mas a taxa de poupança do Brasil é 15% do PIB. Né? E a gente não conseguiu aumentar isso nos últimos 30 anos. Né? Com esta poupança, eu acho difícil a gente ter um equilíbrio com juros reais mais baixos, que é o que a gente precisa muito para crescer. Né? Por isso que eu acho que os juros são baixos no Brasil, são altos, desculpe, a gente tem esse equilíbrio com juro real muito alto por conta de uma economia política que funciona de uma forma tal, uma coisa que eu chamei, não sei se bem chamado, de contrato social da redemocratização, que eu não vejo muita solução.
Mas a gente pega o orçamento com todo o peso aí da Constituição e tudo. Você, quando criou todas essas políticas sociais, você criou um mercado de consumo interno aqui bastante robusto, né? Quando você vê a questão do orçamento, o que impede investimento? A maior parcela do orçamento são juros, né, da dívida. Será que a variável aí a se pensar não seria juros em vez de... Então, o problema é que se eu baixar o juro na marra, como a gente tentou no primeiro mandato da presidente Dilma, foi feita essa tentativa. A inflação subiu. Mas a inflação não teve um componente externo naquele momento em que o Banco Central piscou? Eu acho que não. Eu acho que deve ter tido um componente externo, mas acho que a gente teve sinais de excesso de demanda por um juro muito baixo, que é surpreendente, porque o juro, mesmo quando ela baixou, ainda era muito mais alto do que no resto do mundo. Agora, de fato, você não tem um país como o Brasil com uma taxa de poupança tão baixa quanto a nossa. Né? Então, essas duas coisas eu acho que elas são muito ligadas. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Quines. Lembrando que o programa é ao vivo, você pode enviar sua pergunta através do portal brasilianas.org. Sara. A gente tem uma pergunta do Rui Guilherme da Costa Leite, de Brasília. Ele diz o seguinte: todos sabem que a tributação no Brasil atinge o chamado andar de baixo da escala da classe social do país, que verdadeiramente sustenta o país. Então, por que não adotar a tributação das grandes fortunas e heranças, como fazem países desenvolvidos, para que essa distorção seja corrigida? Fernando. Olha, de fato, o sistema tributário brasileiro é desenhado de uma maneira muito perversa em termos de justiça social. 70% de tudo que é arrecadado são impostos indiretos, basicamente sobre o consumo. E a mesma alíquota que alguém que ganha 20 salários mínimos paga por um bem é o mesmo que alguém que ganha um salário mínimo paga, né? Eu não sei se a saída seria especificamente na coisa das grandes fortunas, que é algo que veio depois do Tomás Piketty, esse tipo de coisa, né? Mas seguramente alguma reversão dessa estrutura tarifária brasileira, tributária, perdão, né? É fundamental mesmo. Laura. Concordo plenamente. Bom, ele já apontou as razões. Eu acho que não necessariamente para o ajuste, mas ajudaria o ajuste? Ajudaria. Mas acho que talvez a reforma tem que ser um pouco mais profunda, porque ela teria que reduzir também os impostos indiretos, ICMS, etc., coisa que parece que vai aumentar, né? Mas eu defendo, além do imposto sobre grandes fortunas, existem três outras coisas que podem ser feitas nessa direção. Um é tributar no imposto de renda de pessoa física, lucros e dividendos. O Brasil é o único país, fora o México, eu acho, houve um estudo aí do pessoal da Receita, que não tributa lucros e dividendos na pessoa física. Ele só tributa na jurídica. Na jurídica tem que ser baixo mesmo. Mas na física, na hora que o lucro não é retido, não é usado para investir, por que não tributar quando ele se torna renda, né? Então, isso leva até a outros problemas de PJs fazendo papel de pessoas e tudo mais, né? E o segundo é imposto sobre herança. Esse eu acho que até o Samuel vai concordar. Imposto sobre herança é uma coisa que basicamente gera igualdade de oportunidades, não tem nenhum efeito distorsivo, etc. Eu teria algum comentário sobre lucros e dividendos. E o terceiro é o nosso imposto de renda de pessoa física. Eu acho que poderia ter faixas adicionais para pegar lá o topo dos salários com uma alíquota maior. O Piketty, quando veio no Roda Viva, o André Lara Rezende veio com a história: não, se jogar imposto de renda sobre herança, vai tirar a capacidade de inovar dos grandes bilionários. E ele respondeu, falou: acho que o Bill Gates com 2 milhões a menos não ia se inovar menos. Exatamente. Não, Samuel, antes do intervalo. Não, eu também concordo com tudo que foi dito. Eu acho que na questão de lucros e dividendos, a gente tem que olhar dois regimes diferentes. A gente tem aquelas empresas que estão no lucro real. Essas empresas já pagam imposto de lucro e dividendo de 35% na jurídica, o que é muito. E também é uma coisa absurda, porque a gente não deveria tributar lucros retidos, que é uma forma de poupança. Sim. Então, a reforma aí seria isentar uma alíquota muito baixa para lucros e se tributar na transferência para a pessoa física e colocar na física. A gente tem um outro problema, que é um problema de elisão fiscal,
que é essa inflação de PJ, que estão no regime do lucro presumido, que é uma forma da gente contornar a legislação para pagar menos imposto. Acho que isso merece um tratamento. O ministro Joaquim de Levi falou isso logo no começo. Na verdade, em 2004, o ministro, à época, secretário do Tesouro, mandou uma MP, a 232, aumentando a tributação sobre as pessoas jurídicas, e sobre as pessoas jurídicas uniprofissionais, e o Congresso rejeitou. Então, essa é uma longa discussão, mas eu concordo integralmente. Acho que só lucro real que a gente tem que repensar. Vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje as políticas econômicas fiscal e monetária no país. Por que essa conta não fecha? Nesse segundo bloco, vamos discutir se é possível manter um nível de expectativa positiva caso a dívida pública em relação ao produto interno bruto aumente. Fernando, o que seria melhor, digamos, a essa altura do campeonato? Aceitar uma redução do superávit primário ou continuar mantendo o superávit primário para correr atrás do prejuízo? Olha, Nassif, a gente estava trabalhando com os dados algumas semanas atrás e apareceu uma coisa realmente sensacional. Conforme o superávit primário saía do superávit e migrava para o déficit, como aconteceu nesse ano, né, no final do ano passado, para e passo a ele, as expectativas de inflação iam juntas. Grande parte dos agentes econômicos brasileiros, ou dos mais importantes, eles ainda têm a lembrança de que contas públicas desajustadas andam junto com a inflação. Então, acho que diante desse background histórico... Mas só um pouquinho, mas no final do ano, os agentes econômicos sabiam que teria que vir um tarifaço pela frente também, né? Sim, é verdade que sabiam que eles são mais racionais do que o dado agregado, talvez, né? Mas, de toda forma, a coisa que eu quero levantar eu acho que é imprescindível algum tipo de ajuste fiscal, algum superávit primário, no nível que sim estabilize a dívida pública em relação ao PIB, a dívida bruta, não é? Não, mas o que a gente está colocando hoje é o seguinte, com a queda da arrecadação, você tem uma discussão se o governo traz para níveis mais realistas ou se ele mantém arriscando a ter que reduzir mais à frente, né? Ou a não cumprir, né? Não cumprir com certeza é o pior dos cenários, né? Nesse caso, sim, uma meta realista, que é uma coisa que a retórica mudou no governo de alguns meses para cá, né? As projeções de PIB, as projeções de arrecadação, aos poucos elas foram convergindo para o que a realidade vinha mostrando, né? Isso é saudável, mas o ponto que eu queria levantar será impossível manter a estabilidade monetária sem um regime fiscal muito responsável que rode no superávit primário. Laura, com essa... que o Fernando apontou, e com essa queda aí do PIB, aposta não, mas o pessoal esperando uma queda do PIB, uma queda da receita que está mais que proporcional à queda do PIB. É factível manter a meta ou admitir que os fatos se sobrepõem à meta e pegar algo mais realista? Bom, primeira coisa, eu acho que se o objetivo é credibilidade, eu sou a favor de uma meta crível, factível, e acho que já é consenso que essa, ou nem a metade dessa, né, dada a queda da arrecadação e do PIB previstos, né? E acho que isso o governo já se convenceu e deve anunciar. Aí tem dois outros problemas. Um é o seguinte, por que essa meta foi criada e será que foi tanta surpresa assim que o crescimento tenha despencado? Talvez porque as previsões aí não estivessem levando em consideração uma série de choques que o próprio governo faria negativos e também externos à economia. Essa é uma das perguntas. A segunda é o seguinte, que expectativas que a gente está buscando aí? Eu acho que não é a expectativa de inflação, pelo menos no discurso parece a confiança dos investidores. Se você for olhar para o dado do IBRE, da FGV, de confiança da indústria, é uma coisa impressionante, porque ele vem mais ou menos estável desde junho de 14. Dá uma subidinha depois das eleições em outubro, estabiliza até dezembro. De janeiro para cá, ele despencou 20% o indicador. A que você atribui? Ou seja, isso
isso, para mim, é uma racionalidade maior dos agentes de ver que, sem crescimento, eu não vou investir. Se eu não estou nem usando a capacidade que eu tenho de produção, por que eu vou ampliar ela? Por que eu vou comprar mais máquina e equipamento? Eu não acho que o empresário, pelo menos aqui na Terra, os que eu converso e tal, tenham esse tipo de ilusão de que, em nome dessa confiança que eles não estão vendo gerar resultado, não vale a pena. Samuel. Eu acho assim, a meta de primário hoje, eu acho assim, ela vai ser revisada para baixo, mas eu acho que a meta, e acho que é por esse motivo que o ministro está atrasando o máximo, porque ela tem hoje uma função muito menos para a negociação do executivo com o legislativo do que como um ponto focal para as expectativas empresariais. Acho que o setor privado já entendeu das dificuldades, está dando o benefício da dúvida para o ministro, e a dificuldade do ministro é que se ele abaixar a meta agora, o legislativo vai e baixa de novo. Então esse é um ponto. A outra coisa é que no plano do ministro, ele sabe que a inflação vai cair muito, ele sabe que os juros vai despencar nos próximos 1 ano e meio, e portanto ele sabe que ele vai caminhar para o momento em que os juros, o primário que estabiliza a dívida, vai ficar menor. Então ele tem um deserto para passar, que é manter as expectativas minimamente ancoradas nesse período em que a gente está desinflacionando a economia e está, portanto, tendo juros excepcionalmente altos e, portanto, está passando por esse crescimento da dívida em bola de neve. Acho que o plano dele é, nessa transição, vamos tentar receitas não recorrentes, inclusive, o que der, para que a dívida não descole muito. A economia vai voltar a crescer 2, 2,5% lá para meados de 17, os juros vão despencar, o custo de rolagem da dívida pública vai cair e, se der tudo certo, a gente vai ter um primário lá para 17, 18 que estabiliza a trajetória da dívida. A dívida não vai ter crescido muito, porque eu vou ter encontrado receitas não recorrentes nesse meio do caminho para evitar essa explosão da dívida. Receitas não recorrentes, na forma desses refis permanentes, já não criaram um problema de atrasar imposto? Acho que os refis eles pararam, ele veio com essa ideia que é o dinheiro que está lá fora, que há uma enorme dúvida do valor. Acho que isso tem uma natureza diferente do refis. Ele tem outras ideias que são vender alguns ativos e, no limite, ele pode, para estabilizar a dívida pública, vender reservas também, né? Então, e esses swaps cambiais aí, você acha que estão cumprindo uma função, não? Um peso? O swap, então, ele pode fazer uma venda casada. Ele vai deixando renovar os swaps e, simultaneamente, vai vendendo um pouco das reservas. Só para entender um pouquinho. O mercado, hoje a gente vê muitas, no próprio mercado, hoje, críticas que não se via antes aí, ao nível dos juros do Banco Central. Na sua opinião, Fazenda e Banco Central estão atuando de forma articulada? Eu acho que estão. Porque para o plano do Lévy é muito importante que as coisas vão rápido. É muito importante que a inflação vá rápido para a meta, porque a inflação indo para a meta, quando a gente olhar e ver inflação de 4,5% na frente, e eu acho que nesse aspecto a gente tem boas notícias, eu acho que logo as pessoas vão se convencer disso, as pessoas já vão projetar queda de Selic, isso vai mudar o cálculo de dinâmica da dívida pública e pode facilitar a vida do próprio ministro Joaquim Levy. Claro que tem uma discussão. Factível? Eu acho que no primeiro trimestre do ano que vem a dinâmica da inflação vai ser muito diferente do que as pessoas acham. Aí tem uma discussão de sintonia fina de política monetária. Todo mundo sabe que já tem Selic suficiente. Tem essa discussão mais 50, menos 50. Essa é uma discussão muito complicada. Eu não sou um especialista no tema, não fico totalmente confortável de emitir uma opinião, né? A gente sabe que o Banco Central, na comunicação que ele fez com o mercado, ele criou uma narrativa, que a gente pode achar que é uma narrativa meio estranha, mas ele criou a narrativa. A narrativa que ele criou é o seguinte: eu vou parar de subir juros quando, com as condições que existem por aí, o meu modelinho disser que a inflação vai para a meta ano que vem. Então, nas contas nossas que a gente faz para o IBRE, isso vai acontecer com mais 50, isso está para acontecer. Então, acho que ele vai dar mais 50 e vai parar. E com isso ele vai colocar no relatório trimestral um resultado do modelo dele que vai apontar a inflação na meta o ano que vem. Aí, na narrativa que ele contou, ele disse outra coisa. Quando as expectativas de inflação
começarem a baixar, atingirem 4,5%, tanto ano que vem quanto 17%, eu vou começar a baixar juros. E eu acho que isso vai ser, esse ponto a gente vai atingir mais ou menos no segundo trimestre do ano que vem. E acho que o plano é esse, tem mais 50 a inflação vai cair, até o segundo trimestre do ano que vem todas as expectativas vão estar convergindo para 4,5% e vai começar a baixar juros, eu acho que vai baixar bastante. E a política aguenta isso aí? É um dado da realidade, hein? Você tem toda a razão. O que você acha? Olha, eu tenho a seguinte preocupação, e aí o Samuel acha que nós somos otimistas, eu acho que talvez eles sejam otimistas. Eu concordo que a inflação vai cair até pelos motivos que eu falei, principalmente administrada e tal. Agora, eu diria o seguinte, se fosse o técnico do Flamengo, né, se eu pegar os resultados, o juro vai subindo, a inflação não cai. O ajuste, os esforços fiscais vão sendo feitos. Já houve 1,9% do PIB aprovado, aí contando contingenciamento, todas as outras medidas, seguro-desemprego, abono, aprovado pelo governo, Congresso, etc., até agora. O PIB despencando para menos 2% esse ano. A dívida, a arrecadação caindo, o primário não sendo cumprido, talvez aí o ano que vem também, já acho que a redução da meta também já está clara, 2017, e a gente pode até perder o grau de investimento pela falta de crescimento. Então, assim, se fosse técnico do Flamengo, você me desculpa, mas a gente já tinha mandado embora, né? Então, eu acho que talvez, eu espero que o Samuel esteja certo nessa história. Fernando, se digamos que nada fosse feito aí, à medida que o aumento dos preços administrados fosse saindo dos índices de preço, como é que você acha que se comportaria a inflação do ano que vem? Não, eu acho que o cenário é esse mesmo que eles colocaram, né? Você pega o relatório trimestral do Banco Central, o último, né? Que saiu em março, né? Junho, foi de junho, isso. Para maio do ano que vem, tem esse dente para baixo da inflação. Mas por conta da saída do impacto dos preços administrados? Não, por conta da política monetária, por conta da Selic alta, né, basicamente Selic, tá? Os preços administrados, tem uns estudos rodando por aí dizendo que algo como 2/3 dos impactos dele já passaram. Mas eu tenho uma meta de inflação, eu tenho uma Selic automaticamente. Se aumenta a meta, se aumenta a expectativa, aumenta a Selic. Isso aí, se eu tenho uma política fiscal neutra, é uma coisa. Se eu tenho uma política fiscal proativa, é outra. Essas variáveis não entram na hora do Banco Central fazer as contas. Não, são dois mundos totalmente diferentes, mas para ele a conta é sempre uma só. Não, Nassif. Na verdade, o modelinho do Banco Central sobre regime de metas de inflação, quanto deve ser a Selic e tal, numa das equações você tem lá o resultado primário. E o resultado primário entra de tal sorte que quanto maior o resultado primário, menos Selic você tem que ter. Isso está calibrado, está dentro do modelo. E você tem uma variável exógena que também é a inflação de administrado. Só para me entender. Tem um modelo para preço administrado, é verdade. Então, só para me entender a lógica econômica. Independente do resultado primário, você tem uma queda de atividade econômica que derruba a demanda de qualquer jeito. Então, uma coisa é o resultado primário com a economia andando a 2, outra é o resultado primário com a economia a menos 2. Essas variáveis de PIB, não entram. Está tudo no modelo. Está tudo lá. O problema é outro. O ponto é o seguinte, acho que a sua questão, se eu entendi, era a inflação de administrados ela vai cair, naturalmente, por si só. Isso. Por que eu preciso de tanto juro? A gente precisa de tanto juro porque a inflação de administrados, ela contamina os livres. Ao contaminar os livres... Se tiver demanda. Se tiver demanda. E a gente tem que lembrar que os livres estão rodando esse ano ainda no mesmo nível do ano passado. Por exemplo, se você pegar no primeiro semestre desse ano serviços excluindo passagem aérea é um mercado que tem uma dinâmica uma microeconomia muito complicada, então eu prefiro olhar serviços excluindo passagem aérea. No acumulado desse ano, serviços excluindo passagem aérea ainda está rodando no mesmo nível do ano passado. Eu tenho uma leitura otimista disso. Em que dimensão? Ora, com todo esse aumento de administrados, está tendo uma recomposição de margem em serviços.
Então, como que com toda essa recomposição de imagem e serviços, porque administrado é custo para serviços ainda está rodando no mesmo nível do ano passado. Por que não está rodando a mais? Porque a política monetária é restritiva e ela impede que você repasse isso para salários. Então tem uma coisa, eu acho que a Maura discorda de mim, mas eu acho impossível a gente achar um caminho de inflação na meta sem um corte de salário real. É super duro, é horrível, mas eu não tenho outro caminho. Então, daí eu queria jogar para a Laura isso, mas um outro ponto. Recentemente saíram estudos do Banco Central mostrando que, no caso brasileiro, o impacto sobre salário e emprego seria menor do que em outras economias para se atingir o mesmo resultado de queda de inflação. Você está ao par de estudos aí sobre... O impacto das políticas sobre salário... teria que haver menos desemprego aqui para se atingir o mesmo objetivo. Aí tem uma série de estudos econométricos para curva de Phillips, etc. Cada um com resultado completamente divergente, até pelos motivos que eu falei. Eu acho que os pressupostos, em geral, estão um pouco equivocados. Eu não acredito que existe uma taxa de desemprego natural, enfim. Aí, entra em questões muito teóricas. Mas tem uma coisa que é importante. E aí eu acho que o Samuel tocou num ponto fundamental. O objetivo dessa política fiscal contracionista, junto com a política monetária contracionista, ou seja, contração para todo lado, é mesmo o de gerar desemprego e aumentar salário real. Reduzir salário real, que já está acontecendo. Então, nesse aspecto, ela está sendo muito bem sucedida, né? A questão e isso reduz a inflação de serviços via custo, até um pouquinho via demanda, pode ser, reduz. Não tenho dúvida. A questão estamos dispostos a pagar o preço num ambiente de de recessão profunda, né? E interrompendo um processo de redistribuição de renda que nós tivemos, em que as pessoas passaram a ter mais poder de compra, mesmo com essa inflação mais alta, né? Então, você perguntar aí, quem são esses serviços que estão com salário maior? É o cabeleireiro, é o garçom, enfim, você vai olhar, principalmente pessoais e de beleza, alimentação fora de casa, enfim, aqueles setores ali. Por quê? Porque os salários dessas domésticas, né, o salário dessas pessoas aumentou. E para elas, essa inflação do próprio salário delas foi renda. Né? Então, qualquer processo em que se diminua a distância entre o salário de alguns e o salário daqueles que estão oferecendo esses serviços vai ser inflacionário. Eu acho, sim, que a gente tem que convergir, e vai convergir, como o Samuel falou, porque uma parte grande disso daí foi tarifácio. Agora, eu acho que os caminhos, talvez a gente discorde um pouco. É que eu não vejo muita saída. Quer dizer, essa história, lá no final dos anos 70 eu vi essa história. Nos anos 80, com a redemocratização... Uma economia totalmente fechada, totalmente indexada. Mas tem caminhos, indexação, nos anos 80 eu vi essa história, nos anos 90 eu vi essa história, e a gente, ao longo de 20 anos, produziu uma hiperinflação. E reduziu como? E reduziu como? Com âncora cambial, né? Não foi com demanda. Pessoal, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo aqui para o segundo bloco, aqui voltamos com a discussão daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje as políticas econômicas, fiscal e monetária. Nesse último bloco, vamos falar sobre os efeitos negativos ou positivos que podem ser provocados por ajustes favoráveis ao atual ciclo dominante na atividade econômica. O Fernando, quer dizer, esses ajustes muito rápidos aí, eles provocam um pouco de descontrole, muito descontrole nas cadeias produtivas. Em geral, eles impactam menos o consumo do ponto de vista de crédito, porque o impacto de Selic sobre crédito é menor, impactam o investimento, porque... Como é que você vê, digamos, saindo um pouco do impacto da inflação, os efeitos desses ajustes muito pesados na organização econômico-social?
Bom, os impactos são, evidentemente, de natureza recessiva, as expectativas deprimem rapidamente, não é? São ruins, mas eu acho que o impacto mais sério é, de fato, o reajuste dos preços administrativos, não é? Ele criou uma onda de inflação, um impacto de inflação em vários setores, né, levando a toda essa nossa questão dos serviços, né? Então, eu acho que, curiosamente, o mal-estar que nós temos agora com a inflação é muito mais decorrente de uma dada política de manter os preços administrados congelados ali, algo que não vimos no Brasil há muito tempo, na verdade, né? Acho que passa um pouco por aí. Nós vamos aproveitar, como esse bloco vai ser pequeno, as perguntas dos telespectadores que a Sara aqui nos selecionou. A gente tem aqui duas perguntas, uma do Wilson de Oliveira Borges, do Rio de Janeiro. Ele pergunta se existem alternativas de combate à inflação que não impliquem na subida dos juros da taxa Selic. E outra pergunta do José Roberto Langer, de Curitiba, Paraná. Ele diz o seguinte: apesar de ser proibida a indexação desde o Plano Real, ela continua presente em muitas áreas, principalmente nos chamados preços administrados. Não é esse o motivo de a inflação manter-se resistente e ultimamente apresentar tendência de alta? Laura. Bom, é bom que uma das perguntas já respondeu a outra, né? Existe uma maneira de controlar a inflação, essa inflação que está vindo por esse aumento de salários, vai gerando uma espiral e vai criando uma certa resistência e inclusive se torna imune ao canal, enfim, de juros, à política monetária convencional. Existe, eu acho que a gente ainda não se livrou dessa indexação excessiva de contratos. Não só, as pessoas acham que é só contrato de salário. É claro que é impopular você desindexar de uma hora para outra, porque vai ter gente que vai perder, vai ter gente que vai ganhar, etc. Mas aluguéis, por exemplo, tem um contrato indexado, e isso no setor de serviços é bastante relevante, né, porque é um dos custos fundamentais desse setor. Enfim, eu acho que essa discussão tem que voltar à tona junto com uma outra, que é o seguinte: nosso regime de metas de inflação ele é problemático, ele ainda precisa de alguns ajustes aí. Por que a inflação que a gente usa, ela inclui esses preços administrados? Por que a gente não muda a meta para uma meta que seja só o núcleo da inflação, né? Impedindo essa reação, às vezes, desproporcional do Banco Central em situações que já estão controladas. Quando você atua sobre toda a demanda, você vai pegar só aqueles setores que têm preços mais competitivos, mais espremidos, que tem que pagar a conta dos Exatamente. Demais, né? É uma política horizontal que funciona via câmbio. Então, ela funcionou todo esse período, como eu falei, valorizando o câmbio, o que tem outras repercussões de longo prazo, como você falou, para a indústria, mas controlou, né? Controlamos. Tivemos uma inflação mais baixa na média no governo Lula do que na década de 90 inteira. Samuel, como é que você está vendo essas reformas propostas pelo Joaquim Levy no ICMS, PASEP, de uma maneira geral? Como é que você está sentindo aí essa entrada em questões mais estruturais? Eu acho importantíssimo. Acho que uma reforma tributária generalizada da estrutura dos impostos indiretos, PIS, COFINS, IPI e ICMS, é provavelmente o canal mais forte, mais imediato para a gente ter ganhos de produtividade. Eu acho que a complexidade no nosso sistema tributário, o enorme custo de observância da legislação tributária, desempenha hoje o papel para reduzir a eficiência do funcionamento da economia que a inflação desempenhava lá nos anos 90. Nos anos 90, as empresas tinham que ter tesourarias super enormes para fazer a gestão do caixa dela. Se ela bobeasse na gestão do caixa com a inflação, ela quebrava. E você tinha um sistema bancário que não fazia nenhuma intermediação, não dava crédito, super hipertrofiado, para oferecer serviços para facilitar a vida das pessoas, né, com a inflação. Hoje é igual, as empresas têm que ter sistemas contábeis de contadores imensos para pagar seus impostos e tem que ter uma conta corrente com o escritório de advocacia tributarista, porque a probabilidade de você levar uma glosa da Receita Federal e ter que entrar com o processo é imenso. E é tudo desperdício. Agora, Eu acho que se o ministro conseguir avançar aí,
pode ser uma saída importante. Você lembrando do passado, o Brasil tem dois tipos de pessoas. Os jovens são pessimistas porque não sabiam como que era antes. E os mais antigos sabiam que você tinha que adivinhar qual que era a taxa de juros da próxima semana, porque se você errasse a conta lá, você quebrava, né? Fernando, como é que você está vendo essa questão, o impacto dessas reformas na formação de expectativa? Não, elas são fundamentais. De fato, eu acho que o que está se colocando para o Brasil nesse momento é um pouco uma discussão de uma agenda de médio prazo, né? Que modelo queremos ter, né, para frente, né? Passado um pouco, acho que, né, como você falou, 2016, 2017, a inflação convergindo para 5,5%, 4,5% talvez, tal. De fato, eu acho que o grande desequilíbrio macroeconômico que o Brasil tem hoje é apenas é o setor público mesmo, são as contas fiscais, né? Eu acho que um pouco sinalizando que isso pode ser resolvido, que você pode estabilizar a relação dívida-PIB, eu acho que aí abre-se uma segunda agenda, né? Quais os caminhos para o desenvolvimento econômico brasileiro? Que reformas são necessárias? E aí eu acho que passa por uma agenda de reformas de natureza microeconômicas, que passa pelo tributário, que passa por outras esferas da vida, desburocratização em geral, né? Exatamente, né? O Samuel falou um pouco dessa coisa de contrato social e tal. Eu acho, Samuel, com todo respeito, a gente tem que separar um pouco a coisa do contrato e da gestão do contrato, né? Eu acho que o contrato em si do bem-estar que o Brasil está tentando criar, um pouco à Europa continental, né? Eu acho que pessoalmente está tudo certo com isso. Eu acho que o problema é a gestão desse processo. Então não é tanto cortar o gasto público. Não, mas eu nunca disse agendas. isso. Então eu compreendi mal. Não, eu estou dizendo assim, a gente tem um contrato que do jeito que ele está, ele gera limites, né? Baixa poupança e tal. A gente tem países que vivem muito bem com o welfare, né? Olha a Alemanha. Inclusive a Alemanha tem uma taxa de poupança relativamente elevada. Com você, Laura, é o seguinte, quando se fala numa agenda positiva, você tem que ter melhoria das condições sociais, isso você consegue com competitividade, com inovação, com... Quando a gente olha de uma maneira geral o país, aí a questão do desenvolvimento regional, com um leque amplo de temas aí ligados à questão do desenvolvimento. Não há hoje um superdimensionamento, digamos, no meio econômico em relação a alguns aspectos de macroeconomia que acabam jogando para segundo plano, digamos, todo um pensamento relevante, setorial? Olha, sim, sem dúvida, acho que há um superdimensionamento, por exemplo, da questão fiscal. Eu acho que houveram, e eu não estou defendendo, eu acho que houve uma expansão fiscal que inclusive aconteceu de maneira equivocada. Eu acho que a expansão fiscal via desonerações, via uma série de medidas que tentavam resgatar, de alguma forma subsidiar a margem de lucro dos empresários, mas com contração ou pelo menos estabilização e fim da expansão dos investimentos públicos, que vinham também gerando impactos estruturais, numa coisa que também somos muito carentes, a infraestrutura. E aí, uma agenda que estava vindo das manifestações de 2013, de reforma urbana, coisas extremamente relevantes, saíram da agenda por causa de um problema fiscal que se acentuou em 2014, mas que vai ser pior se a gente parar de crescer, como a gente falou, e se os juros forem lá para cima, né? Então, a coisa macro acaba prejudicando uma série de avanços que a gente estava vendo. E eu acho que aí tem uma parcela de culpa da forma como a comunicação foi feita e a gestão também foi feita nos últimos anos. Mas a gente não pode jogar o bebê junto com a água do banho, né? Então, esse é um momento muito crucial, porque eu tenho menos otimismo sobre essas coisas de médio prazo. Eu acho que você dizer que esse ajuste vai acabar e tem um pós-ajuste. Outro dia eu vi que o Mangabeira, nosso ministro de Assuntos Estratégicos, ele está fazendo uma agenda do pós-ajuste, justamente para incentivar os inovadores e tal. Eu falei, bom, espero que exista um pós-ajuste, porque as chances da gente ficar fazendo esse ajuste... Bom, infelizmente o programa Brasileiros.org sobre as políticas econômicas, fiscal e monetária do país termina por aqui. Agradeço muito a participação do vice-coordenador do curso de Ciências Econômicas da PUC de São Paulo, o Fernando Ribeiro, da professora da Faculdade de Economia da USP, Laura Carvalho, e do pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Samuel Pessoa. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Quines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre, você pode continuar colaborando e vendo sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.